Olá pessoal, e sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Photoshop CS6. E nesta aula de hoje estarei ensinando a vocês a estarem fazendo um efeito bacana, né? Que é mais uma contradição, né? E para isso nós estaremos usando mais a opção de traçado, né? Por isso que é essa contradição, porque geralmente o traçado, quando nós vamos aplicar em algum texto, é mais para deixá-lo meio que sutil, né? Não aparecer muito esta opção dele. Já com esse efeito, já é completamente ao contrário. Estaremos utilizando mais desta opção, né? Que é colocar o traçado em 10 pixels, 20 pixels, para ele aparecer mesmo e fazer com que dê este ar de vazamento da letra, ou entendo como preferirem, né? Então, para podermos começarmos com esta aula, iremos abrir um novo documento, Ctrl N, né? Já poderemos estar abrindo um documento com tamanho desejado. Colocarei um nome que eu bem preferi, né? Vocês colocam o tamanho que vocês acharem melhor. Deixaria aqui o tamanho 1280 por 720, né? Que é uma resolução boa, né? Que já dá para fazer um efeito com tamanho bem legal. O plano de fundo, né, vai ser branco, porque transparente não precisará nesta aula, né? Se vocês quiserem pôr transparente logo, então faça como bem quererem, né? Bom, pegaremos agora a ferramenta de texto, né? E escreveremos aqui qualquer palavra, né, que é referente ao que você quer estar escrevendo, né? Pegaremos esta letra aqui, essa letra aqui de Cooper, mas não tem nada a ver com caminhada, né? É mais uma letra para dar aquela textura meio que fofa assim dos lados, meio que macia, né? Essa letra aqui está bestada dentro do pack para vocês poderem estar baixando. O tamanho poderá ser qualquer um. Bom, escreverei as mesmas coisas que estavam naquele outro texto, né? É, não tem nada de tão diferente, né? Colocaremos aqui uma cor meio que marrom. Já tem aqui um código ideal para ela, que é 27 1D 1D. Esta cor aqui eu acho que ficou melhor para este efeito, né? E o tamanho dela poderá ser 120 ou poderá ser 217,60, para ser um pouco maior para poder preencher mais o nosso documento, né? Trazeremos ela aqui um pouco para o meio, ficar melhor visualizada, né? Depois duplicaremos essa nossa camada aqui, rasterizamos ela. Pode ser a camada de baixo para não complicar muito. Rasterizamos essa última camada aqui. E vamos aqui no evento FX e vamos na opção de traçado. Já vamos começar a estar aplicando os efeitos aqui nele, né? Começando por essa parte. Só vou ajeitar aqui um pouco antes de começarmos. Só vou colocar aqui um pouco aqui do lado para dar para ver melhor, né, o que está sendo aplicado. Vamos aqui de novo no traçado e prontinho. O tamanho poderá ser 20, né, para ficar bem expansivo mesmo. Não mudará nada aqui nessa opção assim, né? Só que a posição poderá ser externa mesmo, não muda nada. Ou poderá ser central. Mas se você for pôr a sua sombra em central, você terá que aumentar aqui o dobro, né? Que poderia ser 40.
Mas não fará diferença, né, externa quanto central. A diferença é que na externa o tamanho já fica bom em 20, já na central o tamanho fica bom em 40. Deixarei na externa mesmo para não complicarmos muito, né? A posição poderia ser central ou externa, essas duas deram um certo, né? E daremos aqui uma cor para ela que poderia ser a cor branca. Feito isso, daremos um OK. Não está dando para poder ver nada, né? Por causa que o traçado foi branco, então não aparenta nada. Mas agora daremos um Ctrl J novamente e poderemos pegar essa camada aqui de baixo para não dar tanto trabalho, né? De pegar a camada que foi duplicada e colocar ela embaixo. Bom, feito isso, rasterizaremos essa camada para não complicar. E clicaremos duas vezes em cima dela e vamos em traçado novamente. Já dá para ver o que está formando, né, com esses 3 pixels de traçado. O tamanho poderá ser até 4 pixels, né, na posição externa, não, na central poderá ser 4 pixels. Só para não aumentar muito, né. Deixarei 4 mesmo, acho que eu aumentaria um pouquinho mais na posição central para 6 pixels, acho que fica melhor deste jeito. A opacidade deixarei em 30% para não aparecer muito, ficar mais com este ar de meio que escura, né? Mas que dá para ver que tem algum efeito aplicado. Essa aqui é uma boa ideia. E a cor poderá ser uma cor preta mesmo. Deixaremos dessa forma. Agora daremos um OK aqui. E vamos duplicar novamente esta camada que foi aplicada com esses efeitos. Tiraremos o efeito dela. Deixaremos ela pura assim mesmo. Vamos no evento FX aqui embaixo e vamos em sobreposição de cor. A cor dela será uma cor cinza, né? Um cinza um pouco claro, que será 90, 90 e 90. Feito isso, poderemos dar um OK. Pegaremos a ferramenta de mover e desceremos com ela 7 pixels para baixo, né? É só vocês apertarem a seta do teclado 7 vezes para baixo. Dessa forma. Para ficar um pouco, dá a impressão que está um pouco levantada, né? Não está fixa no plano de fundo, né? Feito isso, o nosso efeito praticamente já estará pronto, né? Se preferirem, também poderemos ir na camada aqui de cima, né? Em sobreposição, sombra projetada, né? Dá só uma sombra aqui para não ficar tão fixa, né? Mais ou menos dessa forma. Assim estará ótimo. E daremos um OK. Feito isso, poderemos tirar aqui o plano de fundo. Dará para ver o que foi feito no nosso efeito. E apertaremos Ctrl Shift Alt E. Pegaremos essa camada aqui e colocaremos aqui em cima. Essas outras camadas, clicaremos na camada aqui de texto. Clicaremos na última camada com Shift e apertaremos Ctrl G para agrupar tudo em um grupo só. E deixaremos o nosso nome como... eu deixarei dessa forma as iniciais do meu canal, efeito 1, que daqui a pouco fazeremos efeito 2, né? Só para não complicar tanto assim. E nessa camada aqui, deixaremos como efeito 1. Vocês podem renomear com o nome que desejarem.
Colocarei essa aqui um pouco mais aqui no centro. Prontinho. Agora darei um Ctrl J aqui. Apagarei esse nome aqui de cópia. Pegarei essa última camada aqui de baixo. Colocarei aqui embaixo aqui, né, para fazer um efeito de reflexo, né? Agora eu inverterei ela para ficar com um efeito um pouco mais diferente, como fosse estar no chão, né? Como se estivesse tendo um reflexo na parte de baixo, né? É... Para isso, apertaremos o Ctrl e inclinaremos um pouco para baixo, né? Dessa forma aqui, para dar a impressão que ela está deitada mesmo. Deixarei deste jeito aqui. Vocês poderão arrumar mais, né? Que aqui fazerem mais ou menos dessa forma aqui mesmo, porque o nosso tempo eu tento fazer um pouco mais rápido, mas que dê para vocês estarem aprendendo, para a aula não ficar muito extensa, né? Bom, feito isso, tem várias maneiras de pôr um reflexo aqui, né? Mas uma que eu mais uso é de pegar a ferramenta letreiro retangular e colocar a difusão dela aqui nessa parte em 10, 30 ou até mesmo 50, para poder fazer aquela parte de reflexão no chão, né? Assim, desta forma. Outras pessoas usam também a ferramenta de degradê para poder fazer esta opção aqui. Mas eu prefiro mais estar utilizando essa opção aqui, que eu posso manusear do jeito que eu bem entender e dar um efeito a mais do que usar a ferramenta de degradê. Bom, vocês podem estar usando esta opção ou estar utilizando outra opção para poder fazer este reflexo no chão, né? Feito isso, reduziremos a opacidade dela para 50%. 50, acho que 50% está bom, fica ótimo. Poderemos pôr o nome dessa aqui de o nome que acabamos de fazer, que foi um reflexo, né? Deixaremos dessa forma aqui mesmo. Agora apertaremos na camada aqui de reflexo, né? Que foi essa aqui que acabamos de fazer. Com o Ctrl selecionado, apertaremos nesta camada aqui, que é para criar uma nova planície, né? Uma nova camada. E nela colocaremos o nome de plano de fundo. Tomara que vocês estejam aprendendo bastante teclas de atalho para poder facilitar seus trabalhos, né? Então, preste bem atenção no que eu estarei dizendo, assim, para vocês poderem pegar mais o jeito com essas teclas, né? Bem, feito isso, pegaremos a ferramenta de degradê, colocaremos este tipo de cor, né? Um pouco mais, um cinza um pouco claro, né? Partindo quase para a cor branca, que é CCC, CCC. É, fica meio esquisito falando isso, mas é essas letras, né? E aqui a cor branca, né? Um pouco branca, que é ED, ED e ED. Não procuro estar pondo as cores muito aquela cor mesmo. Tento sempre estar um tom mais claro para poder fazer os meus efeitos. Feito isso, darei aqui um Ctrl menos para poder tirar
um pouco mais para dar para conseguirmos ver melhor o que está sendo feito, né? E é melhor para poder fazer o plano de fundo, né? Teremos mais espaço dessa maneira. Tirarei aqui as letras para poder ficar melhor, né? E colocarei nessa opção aqui de radial. É, deixa eu ver. Também colocarei nessa opção aqui de reverter para a cor branca ficar no centro. Desta maneira. Tentarei ocupar o máximo com a cor branca. E a cor cinza ficar mais para os lados. Não muito. Dessa forma, aqui está ótimo. Pronto, feito isso, colocaremos as letras, né? Novamente. E colocarei mais uma camada aqui limpa, né? Ctrl Shift Alt N para poder criar uma nova camada, sem nada, né? E colocaria aqui algumas cores aqui na nossa paleta de cor. Só deixaria a cor branca intacta, só mudaria essa cor preta para para um cinza, né? Um cinza um pouco escuro. E feito isso, iremos vir aqui em filtro, acabamento, nuvens. Agora com essas nuvens aplicadas, poderemos estar pondo a opacidade dela mais ou menos em 40%, 40 ou 20, acho que deixaria em 30%. Aí vocês veem aí, né, qual valor combina mais com seu efeito. Feito isso, acho que eu colocarei também multiplicação. Sobrepor. Assim fica bom. Acho que multiplicação mesmo. Bom, feito isso, pegarei a ferramenta de borracha e apagarei algumas partes, né? Só diminuirei aqui a opacidade um pouco da borracha e apagarei aqui algumas partes que eu não quero que o efeito esteja. Bom, dessa forma aqui já está bom para o efeito. Bom, essa aqui é uma das opções que vocês podem estar fazendo, né? É a primeira opção do efeito. Agora partiremos para a segunda opção. Só irei corrigir aqui alguns detalhes. Tá ótimo. E vocês também podem estar pondo. Deixa eu só ver aqui. Uma margem com a cor preta aqui embaixo. Deixa eu ver se fica ótimo aqui, né? Deixa eu terminar aqui e colocar a cor preta. Feito isso, poderemos reduzir a opacidade dela para qualquer valor que ficará legal. E pegar a ferramenta a opção, né, aqui do filtro de desfoque.
E aumentaremos o desfoque bastante, né? Eu acho que 55 está bom. E poderíamos ficar com esse desfoque. Só para escurecer um pouco mais aqui embaixo, né? E poderemos colocar o reflexo mais na parte de baixo para poder dar essa sensação de profundidade, né? Agora juntaremos tudo em uma camada só, num grupo, né? E vamos partir para o segundo efeito. Bom, para esse segundo efeito, colocaremos a cor branca novamente aqui embaixo. E pegaremos a ferramenta de texto novamente. Nesta aqui escreverei o nome do meu canal, completo mesmo. E com isso eu mostro mais um jeito de estar personalizando suas letras, né? Esse segundo efeito é mais para poder mostrar como personalizar um pouco mais as suas letras. Bom, com essa caixa aqui de caracteres, né? Poderemos estar achando um tamanho ideal para a letra. Eu colocarei em tamanho 120. Poderemos também colocar um espaçamento entre as letras. Essa parte aqui está com um vão muito grande, né? Como podemos estar vendo. E o espaçamento daqui eu colocarei em 104. Ó, fica bom. Agora, como vocês podem perceber, algumas letras ficam muito afastadas uma das outras, né? Então, eu selecionarei essa parte de cima e colocarei um espaçamento em menos 100 para poder ver como é que fica, né? Menos 100 fica muito junto, né? Acho que não fica muito bom aqui. Colocarei então em menos 80, 60, um valor que não seja próximo do zero, né? Para não influenciar muito, que senão não vai mudar nada. Então eu colocarei em 90 para ver se fica bom. Só não quero que as letras fiquem muito juntas. Acho que em 60 é a única forma, né? E diminuiria o tamanho dessa parte aqui de cima. Deixaria o tamanho de 100. Deste jeito. E colocaria mais centralizada dessa forma. E na parte de baixo, deixarei na mesma forma, não mudarei nada. Agora eu colocarei essa parte aqui de volta, né? Acho que será mais fácil se eu é, tirar esta ferramenta daqui. Prontinho. Centralizarei ela aqui no meio. E colocarei a mesma cor nela. Que é 27, 1D, 1D. Essa cor aqui é boa. Prontinho. E a letra, acho que não é muito bom estar pondo a mesma do que a do outro texto, né? Então colocarei uma fonte aqui, pode ser a Helvetica. Não, a Helvetica não tem muitas formas legais. Deixa eu me lembrar aqui de uma letra.
Não. Franklin também não. Uma letra que é mais inchadinha, né? Digamos assim. Não põe isso, tá bom, Thales? Inchadinha não põe. Uma letra um pouco mais grande, né? Impact. Acho que Impact fica legal. Só vou ter que mudar aqui algumas coisas aqui. Ah, não, não. Tá bom dessa forma. Colocaria aqui no centro, como eu fiz com as outras letras, né? Prontinho. Agora com essa nova função aqui, né? Com essa nova ferramenta, com essa nova letra. É, Bem, agora daremos um Ctrl J novamente nesta camada. Quase a mesma função que fizemos com a outra, né? Vamos na ferramenta de traçado novamente, com a cor branca. O traçado será na posição externa e o tamanho será 10. Obviamente que não irá aparecer nada, que nosso fundo é branco, né? Mas se tirarmos aqui o plano de fundo, dará para ver o que está sendo formado. Daremos um Ctrl J novamente, utilizaremos a parte de baixo aqui, rasterizaremos a camada e a camada do estilo de camada também, e vamos novamente em traçado. Esse traçado aqui também será 10, não mudará nada, né? Ou poderá ser 9. Pequenas diferenças também fazem com que o efeito mude radicalmente, né? A cor poderá ser um degradê, né? No tipo de preenchimento, colocaremos na opção de degradê. E com isso, a parte mais clara, deixa eu arrumar aqui novamente, como eu fiz no outro texto, né? Pronto. E com isso percebemos que a parte branca é a que mais influencia no texto, né? Para dar o contraste legal. E aproveitaremos desta opção, mudaremos o ângulo para 90 para que a parte branca fique em cima e a parte preta fique embaixo, para poder dar essa impressão de profundidade também. A parte branca mudaremos para uma cor um pouco cinza, um marrom, né? Um pouco claro. E na cor um pouco preta, deixaremos um pouco mais escura, mas também é uma cor marrom, né? Mas que não influencia muito assim. Daremos um OK aqui. E deixa eu ver se dá pra mudar mais alguma coisa. Dá. Vamos aqui na ferramenta de texto original, né? Que foi criada, não tem nenhuma opção aqui nela. Vamos só diminuir um pouco a opacidade para 50 ou 20, para não influenciar muito, né? E vamos aqui novamente na parte da letra dessa aqui, que tá essa parte branca, né? E vamos em sombra projetada também. Deixaremos em 90 e deixaremos como está e daremos um OK. Só para dar essa parte mais escura assim, né? Que não sei se dá para vocês poderem perceber, mas com a sombra projetada, uma parte fica um pouco mais clara e a outra fica um pouco mais escura, para dar esse contraste que é um pouco mais elegante, né?
fica bem legal dessa forma. Pegaremos aqui novamente e colocaremos aqui no meio da nossa planície, né? E com isso poderemos dar o nome de efeito 2, né? Prontinho. É, tiraremos o fundo novamente. Apertaremos Ctrl Shift Alt E para juntar tudo em uma única camada só. Colocaremos aqui em cima. Apertaremos Ctrl G para agrupar tudo num efeito só. E agora também fazeremos a mesma coisa, que é fazer uma sombra no chão, né? Com o Ctrl selecionado. Dessa forma aqui fica legal. Essa aqui deu para perceber mais, né? Que está no chão mesmo. Prontinho, dessa forma aqui está legal. E agora aplicaremos. Deixa eu tirar aqui novamente. Deixa eu renomear aqui novamente para reflexo, né? Bom, feito isso, agora só está faltando o plano de fundo para que o efeito fique mais legal, né? Colocarei este plano de fundo que eu já havia salvo, né? Mas é o mesmo processo para estar fazendo ele, não muda nada. Você preenche com a cor cinza ou com a cor branca, né? Pinta mais aqui o fundo da cor cinza um pouco mais escuro e nas bordas também você pinta um pouco com a cor cinza. Mas só para não dar esse trabalho todo para estar fazendo, eu simplesmente só colei aqui, né? Mas também pode estar baixando ele no nosso pack completo. Acho que o reflexo não fica muito bom com essa cor, por isso eu vou em sobreposição de cor. Pegarei uma cor cinza, um pouco mais escura, e darei um OK, dessa forma. Esse efeito aqui é legal desse segundo jeito, né? Por causa que dá pra perceber bem, né? Que o marshmallow começa na cor branca, né? E depois fica um pouco mais escuro. No formato quando você esquece ele no ponto, né? Você não percebe que já está bom para o consumo e deixa lá queimando. Bom, daremos mais aqui alguns toques extras, né? Mas não sei se fica bom. Que é pingar algumas gotas também, né? Com a cor... poderia ser com a cor preta, né? Pingando, fazendo alguns pontos mesmo.
Vocês podem fazer aí do jeito que vocês acharem melhor, né? Aumentando, diminuindo o pincel. Bem, depois disso darei um Ctrl J. Deixarei essa camada um pouco invisível por enquanto. E aplicarei um desfoque. Lógico que não muito grosseiro assim, mas dessa forma. Aplicarei novamente essa camada que ficou invisível em cima. E apagarei com a ferramenta de borracha, né? Esses que ficaram aqui na frente. Que os que ficam mais embaçados são os que ficam mais no fundo, né? O que são os mais menores, né? Podemos dizer dessa forma. Então, espero que vocês tenham gostado desse efeito, né, pessoal? Efeito marshmallow, né? Duas formas de estar fazendo este efeito. Uma delas, como podemos ver, é este daqui. Também fica bem legal. É mais um efeito simples, mas que dá toda a diferença também. Estes efeitos aqui também, sem bolhas e com bolhas. Os dois tipos de efeitos são ótimos para qualquer trabalho, né? Até para um trabalho escolar também pode ser bom para fazer ele. Para alguma capa de um efeito para a internet. Também é bom para estar fazendo este tipo de efeito. Bom, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixem seus comentários aí no final do vídeo. Deem sua sugestão de aula também. E no final você também pode, no final do efeito, você também pode pôr uma marca d'água no canto, né? Então fica bem legal. Bom, o efeito marshmallow, né? Podemos estar dizendo dessa forma. Está pronto, vocês podem fazer do tipo que vocês acharem melhor, aumentando mais o efeito, diminuindo mais e fazendo todo o tipo que vocês acharem melhor. Pode mudar a cor, mudar não ser essa cor marrom, ser uma cor verde, uma cor azul. Vocês mesmos decidem aí na hora de estar fazendo seu próprio efeito. Vocês podem até fazer um brasão dessa forma, né? Com esse tipo de efeito também fica bem legal. Esse efeito é uma boa ideia para estar utilizando mais o efeito de traçado, né? Que o traçado sempre tentamos reduzir o máximo possível dele, deixando em 1 pixel. E esse efeito aqui não é exatamente isso, né? Queremos estar utilizando mais o traçado, deixando ele o mais expansível possível. Bem, feito isso, vocês podem também estar corrigindo algumas falhas que você acham que tem que corrigir, né? Como esta daqui. Vocês podem estar pegando a ferramenta de pincel e estarem pintando aqui também, né? Para poder tampar as imperfeições. Mas isso não vem ao caso para este efeito, né? Então não deixaria como está. E se preferirem, também baixem esse papel de parede. Tá junto com o pack desta aula, ok? Tem 3 imagens que eu já fiz, né? Uma que foi as primeiras imagens, inclusive essa daqui, para você poder estar utilizando como papel de parede para o fundo do seu computador. E divirtam-se, pessoal. Até a próxima videoaula de Photoshop CS6, apresentado pelo canal Hammer of Shadows, e nos vemos lá. Tchau, tchau, pessoal!